tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao painel Justiça Climática para quem? Qual o papel das mulheres na resposta para a emergência climática? A nossa sessão vai ser dividida em 3 partes. Vamos começar com uma introdução de cada uma das moderadoras convidadas, depois teremos uma parte de questões que as moderadoras vão colocar e, no final, uma parte aberta de debate. Gostaríamos que toda a gente pudesse dar o seu contributo para este debate. Vou começar por apresentar a minha colega na moderação, é a Vitória Montazzo, brasileira, licenciada em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, mestranda em Riscos, Cidades e Ordenamento Território pela Universidade do Porto, faz parte da Youth Climate Leaders e também é articuladora nacional do Grupo de Trabalho de Alterações Climáticas da Organização Brasileira liderada por Jovens Engaja Mundo. A Vitória é jovem líder da coalizão Ação Feminista por Justiça Climática das Nações Unidas Mulheres e participou em projetos de comunicação, advocacy e educação climática, organizou o Youth Forum of Commission on Status of Women em 2022 e foi speaker sobre saúde, direitos sexuais e reprodutivos e clima na COP27 no Egito. Está atualmente na delegação do Engaja Mundo para a atuação no Commission on Status of Women deste ano. Passo agora a apresentar a organização que eu faço parte, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, que foi constituída em 1976, começou por se chamar União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias, foi passando por várias fases históricas da sua evolução e no final dos anos 90 passou a União de Mulheres Alternativa e Resposta. É uma ONG feminista que nasceu da participação ativa de mulheres no 25 de abril de 74 e da necessidade que elas sentiram na altura de criar uma associação que lutasse pelos direitos no novo contexto político do momento. Hoje é uma associação que reclama um feminismo comprometido socialmente e empenhado em despertar a consciência feminista na sociedade portuguesa. Tem vindo a unir várias gerações de mulheres e a abrir espaço para a intervenção das mais novas e das novas correntes que vão surgindo no feminismo e atualizar a sua agenda feminista com as novas e com as velhas causas, como o direito à contracepção, ao aborto, à luta contra a violência doméstica, à paridade nos órgãos de decisão política e ao envolvimento internacional em organizações e em mobilizações como a Marcha Mundial de Mulheres. Obrigada, Luísa. Olá a todos, boa tarde, obrigada pela presença. Vou apresentar a Luísa agora. Luísa Barateiro, nasceu em Coimbra, é mestranda em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e em Epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É pós-graduada em Ciências Forenses, Investigação Criminal e Comportamento Desviante e Rádio Read em Inteligência Estratégica e Comunismo Global. É licenciada em Biologia pela Universidade de Aveiro e membro graduado da Ordem dos Biólogos. É ativista, feminista, defensora dos direitos das pessoas LGBTQIA+, e integra a direção da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta. É speaker em inúmeros painéis sobre feminismo, igualdade, alterações climáticas, sustentabilidade e direitos humanos. Bom, agora eu vou apresentar a organização que eu faço parte, a rede Youth Climate Leaders, que foi criada em 2018 por 4 jovens mulheres de diferentes backgrounds, com a missão de construir oportunidades para jovens liderarem soluções para a crise climática. Somos um ecossistema que oferece soluções para fomentar a empregabilidade de jovens profissionais na área de clima e sustentabilidade, atuando através de 3 pilares: educação, ação climática em rede e oportunidades. Temos sede no Brasil e em Portugal, e a gente visa capacitar 100 mil jovens como parte de uma rede global e lusófona. Por quê? Porque a gente acredita que o movimento intergeracional pode transformar a nossa sociedade e acelerar a transição para uma economia justa, próspera, regenerativa e que não deixa ninguém para trás. Bom, agora eu vou apresentar a nossa primeira speaker, que é a excelentíssima primeira-dama de Cabo Verde. Muito obrigada pela presença da Débora. Gente, por favor, uma salva de palmas. Bom, Débora Catiza Moraes de Corazão Carvalho nasceu na cidade da Praia, Ilha de São Tiago, Cabo Verde.
Filha de professora, Débora aprendeu desde muito cedo os valores da educação e da família transmitidos pela mãe e pela avó. Tem um grau de mestre em marketing com especialização em marca país, Country Branding, e uma licenciatura em gestão. Já exerceu funções de diretora comercial, docente na Universidade de Cabo Verde e diretora-geral da CVNO. É igualmente doutoranda em alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. É membro do Conselho de Administração da Fundação José Maria Neves para a Governança. Mulher de causas e de iniciativas. A condição de primeira-dama reforça a cidadania exercida por Débora. Na verdade, é ativista de causas pelas quais vem lutando há vários anos, como são as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável, bem como a defesa dos animais. Enquanto primeira-dama, trabalha na solidariedade social, designadamente ao combate à pobreza, luta contra a violência baseada em gênero e sexual de crianças, a promoção da habitação condigna e da paternidade e maternidade responsáveis, a cidadania ativa como grandes causas. Ok, passo agora então a apresentar a fundadora, Mara Pinheiro Guedes. Nasceu em Amarante, onde desde cedo fortaleceu a sua relação com a natureza e o meio ambiente. Aos 17 anos, rumou ao Porto para estudar medicina. Ao longo dos seus 27 anos, passou por várias cidades e países, por força dos seus estudos e do trabalho enquanto médica, e atualmente reside e trabalha em Lisboa. A realidade urbana, rápida e multicultural que vê na atualidade, por contrapartida com o ambiente onde cresceu, são forças motorizas da sua curiosidade e impulsionadores da vontade de querer desenvolver a sua área de trabalho, a saúde pública, tendo em conta as influências do meio externo aos indivíduos. O mestrado em Estatística para a Saúde ajuda a interpretar os milhares de números e dados que encontra nas diversas áreas que analisa, da saúde ao setor social e ambiental, e que impactam em conjunto a saúde das populações. O conhecimento de diversas realidades, do rural ao urbano, do vanguardista ao conservador, favorecem o seu entendimento crítico e visão global necessária para integrar mundos que à partida parecem tão diferentes. O facto de ter sido criada numa casa apenas com mulheres, a sua mãe e irmãs, ensinou-a desde cedo que as mulheres são tão capazes como os homens de fazer tudo aquilo que desejarem e motivou a representar a força feminina que sempre reconheceu em quem a rodeava. Passo então agora a palavra à Vitória para introduzir o tema. Bom, eu vou apresentar aqui então a importância do tema e a intersecção entre crime e gênero, para quem não tem muita familiaridade com esse tema. Peço desculpa, problema sério. Mas eu vou fazer uma breve introdução do que é a intersecção entre clima e gênero em 5 minutinhos. Bom, a perspectiva vem de uma fala de uma jovem brasileira. É um recorte de uma realidade que vem do sul global. A importância de se falar da intersecção entre clima e gênero, justiça climática, é de se tratar por direitos humanos. E é importante reconhecer os privilégios de vida e o lugar de fala. Porque quando a gente fala e preza por justiça, é justamente para aqueles que não têm. Precisamos enfrentar essa crise climática sem deixar ninguém para trás. A emergência climática se trata de pessoas. E quando falamos de pessoas, de sociedade, precisamos tratar de desigualdades e de vulnerabilidades. E é nesse sentido que a gente entra no recorte de gênero. É fundamental o reconhecimento da nossa sociedade, diante de um passado que foi colonial, ou ainda racista, explorador de recursos naturais e fundamentado em um sistema patriarcal, que até hoje perpetua machismos, preconceitos, evidencia os racismos ambientais. Sendo assim, ao reconhecer esse cenário, os dados falam por si. Os impactos das alterações climáticas incidem de forma a exacerbar essas injustiças que os grupos mais vulneráveis já vivem. E quando digo os grupos mais vulneráveis, eu preciso mencionar meninas e mulheres, grupo LGBTQIA+, crianças, comunidades indígenas, pessoas negras e pessoas com necessidades especiais. E esses grupos marginalizados são grupos que possuem menos acesso a recursos, ocupam menos posições de poder, menos tomada de decisão e, historicamente, são aqueles que menos contribuíram para as mais 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Essas estruturas desiguais refletem em nossos governos, nas empresas, na participação e no engajamento cívico de meninas e mulheres. Por exemplo,
A maioria das estruturas de política climática de governo nacional, regional e multilateral não incorpora questões de gênero ou ignora a conexão entre gênero e financiamento climático. Meninas e mulheres, em suas diferentes realidades, sofrem mais com os impactos das alterações climáticas, sendo necessário reconhecer essas diferenças, pois são as mais propensas a morrer em desastres extremos, de eventos climáticos extremos, e as alterações climáticas provocam migrações forçadas. 80% das pessoas deslocadas pelas mudanças climáticas são mulheres. É além do aumento dos casos de violência de gênero, que a gente nem consegue falar. O casamento infantil é um mecanismo que muitas famílias encontram como forma de enfrentar o estresse climático e de fuga para um cenário de insegurança, pois as áreas com taxas de casamento altas taxas de casamento infantil são aquelas que enfrentam os maiores efeitos das mudanças climáticas e de outras crises ambientais. Enfim, a gente já entendeu a interconexão e a importância disso, mas eu digo, nós mulheres não nos encontramos apenas nesse cenário de desigualdades, estamos protagonizando a mudança e a transformação. A sociedade precisa reconhecer o papel da mulher como uma estratégia de ação climática, pois só assim será possível acelerar iniciativas de redução dos gases de efeito estufa e de regeneração ambiental. Mesmo com tantos desafios a gente enfrentar, as mulheres já lideram a resiliência climática, porque 3 em 4 mulheres adotaram um novo comportamento para preservar o meio ambiente, por exemplo. 55% da melhoria da segurança alimentar nos países em desenvolvimento veio de programas que promovem o empoderamento de mulheres. E além de ser importante evidenciar também que a educação de meninas desbloqueia lideranças efetivas, ações climáticas concretas e ajuda as comunidades a se tornarem mais resilientes e equipadas para os efeitos das mudanças climáticas. Sabemos que, historicamente, a educação feminina foi negligenciada. Isso reflete, por exemplo, na porcentagem de 3% dos prêmios Nobel de Ciência foram dados para as mulheres. E no corredor que a gente tem aqui, no Departamento de Física da Universidade de Coimbra, onde tem um corredor inteiro com reconhecimento, apenas 4 mulheres aparecem nos quadros. Para assegurar a nossa participação plena e que seja efetiva nessas oportunidades, só é possível quando a gente garante os direitos básicos, que é o acesso à educação, à água, saneamento, acesso ao planejamento familiar e a garantia da autonomia corporal, sexual, reprodutiva e o que decorre, antes de mais nada, de ter acesso aos serviços, acesso à informação e a suprimentos de qualidade. Enfim, é apenas respeito, às premissas dos direitos humanos. Agora eu passo a palavra ao Luís. Muito bem, vamos então ouvir as nossas oradoras. Lanço uma primeira questão para ambas. Que forma é que as mulheres sofrem o impacto da emergência climática? E vamos procurar saber isso na realidade de cada uma das nossas oradoras. Passo então a palavra à Débora Carvalho. Comecem. Deixa eu só avisar aqui. Olá, boa tarde. Vamos lá ver se isto funciona, porque vou estar com um rato e aqui. Ok. Então, meu nome é Lara, eu sou médica interna de saúde pública. Se calhar muitos de vocês agora até já sabem o que é saúde pública por causa da Covid.
E hoje fui desafiada pelas moderadoras, a quem agradeço a organização desta sessão e também a organização do evento por este evento, a vir-vos falar de um tema que para mim é muito caro, que é a justiça climática e as alterações climáticas. Sempre que eu falar em alterações climáticas, falo sobre alterações climáticas antropogénicas. Uma vez estavam a falar sobre isto e apontaram-me esta correção e, de facto, são as alterações climáticas provocadas pelo homem. Porque alterações climáticas sempre as houve, portanto falarei destas. Para mim, falar sobre alterações climáticas é a maçada de colocar aqui este gráfico. O que é este gráfico? É a evolução da temperatura desde os últimos 100 mil anos até ao tempo presente. E o que é que isto nos mostra? Que a temperatura, apesar das suas instabilidades, ali nos últimos 20 mil anos, encontrou um ponto de equilíbrio. E foi durante este período que o homem começou a prosperar, começou a conseguir desenvolver a sua agricultura, evoluir e tornar-se a espécie dominante que é hoje em dia. Isto só foi conseguido porque nós nos mantivemos naquela margem dos -2, +2 de variação. Daí o tal apelo científico para manter o máximo de 2 graus Celsius de variação. E até há alguns autores que já chamam este período, esta época geológica, não o Holocene, como o conhecemos na geologia, mas o Antropocene, ou seja, as mudanças climáticas são determinadas pelo homem. Portanto, grande impacto. Consequências, já todas as conhecemos: aumento da temperatura, os fenómenos extremos que não só são mais severos, como serão mais frequentes. Falámos de ondas de calor, ondas de frio, incêndios, secas, inundações, o fog e outros eventos como a poluição, que não estão diretamente relacionados, mas estão interligados e andam, claro, de mãos dadas. Um precede o outro e ciclicamente. Portanto, vamos pensar um bocadinho como é que nós aqui chegamos. A Terra era um espaço verde, cheio de animaizinhos, cheio de plantas verdes e um mundo natural espetacular. Entretanto, aparecemos nós, o homem. E o homem é este ser espetacular que consegue fazer coisas como aumentar a esperança média de vida quase para o dobro, aumentar a literacia global também para o dobro e diminuir a pobreza extrema quase em 60 pontos percentuais, mesmo quando a população aumenta exponencialmente, ok? Ou seja, nós temos estas capacidades porque exploramos os recursos que temos à nossa volta, os recursos físicos, criamos ferramentas, aprendemos a acender fogo, domesticamos os animais e usamos os recursos fósseis, tudo em prol do nosso bem-estar, do nosso conforto, e chegamos aonde estamos hoje. Portanto, autodesenvolvimento tecnológico, meios de deslocação. O problema foi que nós nos distanciamos do que antigamente éramos. Enquanto nós, antigamente, éramos um ser integrado na natureza, tal como os outros seres vivos, hoje em dia nós somos e a natureza apoia-nos. Portanto, a natureza é um pouco o nosso meio de conseguirmos o que nós queremos. Perdemos a completa conexão que tínhamos antigamente. E o que nos fez desenvolver é o que hoje nos ameaça. Não sei se a maior parte de vocês já conhece este gráfico. São basicamente os 9 limites planetários, ou seja, eles em Estocolmo, na Suécia, os investigadores procuraram perceber aquele limite que eu vos falei da amplitude térmica, dos +2, -2, porque é que aquilo aconteceu? Como é que nós conseguimos garantir que nos mantemos naquele limite? E eles encontraram estas 9 categorias que, se nós nos mantivermos na área verde, estão completamente controladas. Se nós sairmos para a área amarela, já temos algum risco, e se mobilizarmos para a área vermelha, estamos em completo risco, não sabemos o que é que poderá acontecer. Ou seja, se nós entrarmos na área vermelha, não se sabe quais serão as consequências.
um pequeno trigger, sei lá, de perda de biodiversidade, que nós já estamos muito para além do saudável, pode descompensar todo o ciclo e entrar, por exemplo, em situações que nós não sabemos. Por exemplo, as idades do gelo, etc. Ou seja, descompensar a homeostasia da Terra. Os principais são a mudança climática, as alterações climáticas, emissões de CO2, a integridade da biosfera. Nós já perdemos cerca de 2/3 das nossas espécies, ok? E temos 1 milhão em 8 milhões de espécies em risco de extinção. As mudanças no uso do solo, isto é, desflorestação, e os fluxos bioquímicos. Os fluxos bioquímicos são basicamente fruto da utilização de pesticidas. E o problema é que depois o fósforo e o azoto vão para os oceanos. E os oceanos, tal como as florestas, são dos grandes garantes da estabilidade da Terra. A par da acidificação do oceano, ou seja, o que é que acontece quando o oceano fica mais ácido? Os corais morrem e os corais andam de mão dada, historicamente, com as grandes extinções em massa. Temos duas que ainda não conhecemos, que são as novas entidades, que são os microplásticos, a bioampliação dos metais pesados e também a exposição a poluentes atmosféricos, da água, do solo. Não conhecemos porque antigamente não havia, portanto nós não sabemos quais é que são os limites do razoável. E depois, o fim aqui do ozono estratosférico. Este é o que nos deve motivar, porque antigamente, quando eu ainda andava na escola, ensinavam-me sobre o buraco de ozono e como temos que diminuir os CFCs que vinham nos refrigerantes líquidos dos frigoríficos, e nós conseguimos fazer legislação de maneira a que as pessoas proibissem isso. Portanto, conseguimos reverter o avanço que já tínhamos nesta categoria. E basicamente é isso que temos que fazer nas outras. Portanto, o que um dia foi a nossa evolução é agora a nossa grande ameaça. O que é que nós estamos a colocar em perigo? A produção de alimentos de qualidade e de quantidade, o nosso ar que respiramos, o acesso à água potável, a exposição a doenças infecciosas, ou seja, toda a gente associa mosquitos e etc., parasitas, bactérias, mais com o sul, mas neste momento o que se sabe é que eles estão a aumentar na latitude, ou seja, estão-se a aproximar do Equador e a chegar cá a Portugal, por exemplo, porque nós somos dos países mais a sul da Europa. E a exposição a eventos extremos, com consequências a todos os níveis a nível da saúde, ou seja, nós voltamos ao passado, back to the past, a perceber que não, nós não somos assim tão espetaculares porque somos dependentes da natureza. Ou seja, nós para termos saúde precisamos de garantir que a natureza tem saúde, porque condicionamos o nosso nível nutritivo, as nossas doenças infecciosas, descompensação de doenças crónicas, doença mental e também todas as consequências do conflito e das migrações. Portanto, em termos de impactos na saúde, nós sabemos que a subida da temperatura provoca doenças típicas da subida da temperatura. Oi? Tá. São a desidratação e o golpe de calor. Depois, a temperatura promove a desorganização do nosso organismo e influencia, por exemplo, infartos, AVCs, a asma pode descompensar também, doenças mentais. E a nível da poluição é muito curioso porque está-se a perceber que em termos orgânicos os poluentes atmosféricos atuam, por exemplo, a nível endócrino e aumentam os níveis de cortisol, que é a nossa hormona do stress, e podem estar associados com a ansiedade. Criam alterações epigenéticas, ou seja, nos genes, que condicionam, por exemplo, demência. Agora está-se a fazer muitos estudos com o Alzheimer. E também tem implicações, por exemplo, a nível de cancro. Já se fala no cancro do pulmão. É muito reconhecido. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia tem feito várias ações neste âmbito.
E depois, a mortalidade por eventos extremos condiciona, por exemplo, as migrações com os enormes impactos que isso tem. Por exemplo, a nível da saúde das mulheres. As mulheres têm aqui vários fatores de risco a desfavor delas. Pensemos, o gap socioeconómico, que nós falamos sempre disto, mas continua sempre cá. Ou seja, mulheres ganham menos que os homens, mulheres têm menos acesso e nos países menos desenvolvidos, infelizmente, são as mulheres que que tratam da casa sozinhas. E elas, então, o que é que elas fazem? Têm que ir buscar água, têm que ir buscar madeira, têm que ir buscar alimentos. E o que é que já se está a verificar é que há relatos de que elas têm que andar até mais longas distâncias, durante mais tempo, e sob o sol intenso. Portanto, têm afetações fisiológicas muito aumentadas em relação aos homens. Para além de que elas têm menos escolaridade, infelizmente têm menos acesso, não sabem, por exemplo, como nadar, não sabem mecanismos de resiliência que lhe permitem sobreviver, por exemplo, a um evento de stress máximo ambiental como as inundações. E quando as mulheres migram, são também elas que tomam conta das crianças, para além da carga que elas já têm. E, infelizmente, a cerejinha no topo do bolo é que nós continuamos a ter pouca representação a nível dos órgãos de poder. E porquê é que isto é importante e falamos sempre nisto? Porque depois, quando se tomam as decisões, não conseguimos ter políticas delineadas para estas necessidades que ainda por cima são tão específicas. E em que é que isto se reflete? Não só no aumento da morbilidade, que é carga da doença e da mortalidade geral, mas também em peso enorme a nível de saúde mental e na saúde sexual e reprodutiva. Por exemplo, são as mulheres que engravidam, como nós todos sabemos. E a gravidez é um momento de extrema vulnerabilidade fisiológica. Ou seja, temos uma pescadinha de rabo na boca, que é quanto mais desigual é a população, mais ela sofre, mais desigual fica, mais ela sofre e continuamos nisto, a menos que se intervenha diretamente, porque senão o ciclo não para e entramos nas iniquidades em saúde. Nós estamos sempre a martelar nisto, já não são desigualdades, são um ciclo. E aqui entra a parte da justiça climática. Porquê é que isto é importante? Porque temos que saber quem é que polui, quem é que é afetado e pensar, será que quem polui tem que proteger ou deve alguma coisa a quem é afetado? Então vamos ver. Este mapa basicamente foi construído tendo em conta quem são os maiores emissores. E se nós virmos a Europa grande, ali os Estados Unidos, a China, a Índia e depois muito pequeninos os países abaixo do Equador. Alguns autores discordam deste mapa porque acham que, por exemplo, as coisas que são produzidas na China e na Índia com emissão são produzidas para nós, portanto, deviam ser corretamente atribuídas a nós. Mas há quem discorde também. Trago aqui, se calhar, também para pensar. E depois, internamente, quem mais emite são o setor das energias e também aqui o setor agroalimentar. Portanto, estes também são os grandes contribuidores, não só países a norte, como o setor da energia, as grandes empresas e grandes exploradores. E quem é que é afetado? Temos as afecções presentes, quem é que é afetado agora e quem é que vai ser afetado no futuro. Porque nós temos que prevenir as coisas e pensar, ok, se calhar devemos proteger esses. E esses são as ilhas e os países abaixo de altitudes que são, por exemplo, mais fustigados pelas inundações, os países abaixo do Equador que sofrem mais com o calor, os países pobres e as populações vulneráveis, ou seja, como é óbvio, uma pessoa que é mais pobre não consegue trocar o vidro, que se calhar nem tem, para vidro duplo. Não consegue continuar a comprar fruta e alimentos quando eles aumentam de preço porque têm menor produção e menor qualidade. E a nível fisiológico, aqueles grupos vulneráveis que já vos falei. Portanto, aumento da temperatura abaixo do Equador, secas igual,
e em segurança alimentar, ou seja, alimentos menos nutritivos de pior qualidade, também abaixo do Equador. Portanto, pescadinha de rabo na boca, lá está ela outra vez, que é os mais vulneráveis são os mais afetados, que são os que menos contribuíram. Será que é ético nós estarmos continuamente a produzir para alguém ser afetado e que, no fundo, vem-nos tocar a nós, apesar do intervalo temporal ser um bocadinho maior? E eu trago-vos, enquanto médica de saúde pública, a perspectiva da saúde planetária. O que é isto da saúde pública e da saúde planetária? A medicina normal trata pessoas, trata o indivíduo. A saúde pública trata grupos. Ou seja, o que é que eu faço no meu dia-a-dia? Para além de outras coisas, eu estou na unidade de saúde pública, que é no centro de saúde, e faço uma análise à minha população. Ou seja, eu vejo, na minha área há muitas fábricas e as pessoas sofrem de cancro no pulmão. Então, o que eu vou fazer são ações voltadas para isso. Eu vou incentivar os médicos de família a falar sobre isso. Basicamente é isto. Depois, eles descobriram que faria talvez sentido ligar as várias comunidades, porque há fatores de risco que são comuns a todos. Por exemplo, o país onde estamos, a localização, as políticas, e então começou-se a falar em saúde global. Depois verificaram que os animais estão muito mais próximos de nós, os animais têm doenças, então nós também vamos levar com as doenças deles. E começou-se a falar na One Health. E agora, super trendy, saúde planetária, nasceu em 2015, porque eles começaram a perceber, bem, então não é só os animais que temos que ter em conta, também temos que ter em conta o ambiente, que era o que nós sabíamos há 100 mil anos atrás. E nasceu a saúde planetária. Basicamente, na saúde planetária são propostos 5 princípios éticos que vão ajudar a responder aqui a esta dúvida de será que nós vamos ajudar? Como é que vamos ajudar? E que eu depois vou falar mais um bocadinho sobre isto. Volto a repetir então para a Débora a mesma questão que eu coloquei à Lara. De que forma é que, agora no contexto de Cabo Verde, as mulheres estão a sofrer e sofrem com a emergência climática? Estamos com problemas com a conexão para Cabo Verde. Podíamos ir todos até Cabo Verde, não era mais fácil? Eu proponho, vamos
Um jantar. Oh, viva! Finalmente. Estão a ouvir bem? Sim? Perfeitamente, sim. Força. Tarde feliz para todos vocês que me ouvem, aqui de Cabo Verde, onde certamente o clima está melhor do que aí em Coimbra. Não está um dia de muito sol, mas está uma temperatura agradável. Eu gostaria primeiro por felicitar este encontro, este debate ou esta conversa, eu preferia chamar mais de conversa, sobre a justiça climática, sobretudo sobre a justiça climática e o género. E eu falo-vos de Cabo Verde, que é um país arquipelágico, mas que está no continente africano. E eu gostaria de falar-vos primeiro do enquadramento da África, porque eu acho que a primeira injustiça climática é o facto de, muitas vezes, nós tratarmos a África como se fosse um país. A África é um continente, assim como temos o continente europeu, que tem vários países, a África é um continente, a África não é um país. E normalmente as pessoas falam das políticas para a África como se todos os países tivessem a mesma geografia, a mesma história, as mesmas condições de desenvolvimento. Estamos a falar de 54 países com especificidades muito diferentes uns dos outros. No caso de Cabo Verde, nós fazemos parte do grupo de países que são ilhas, portanto arquipélagos, e são 6. Em 54 países, nós somos 6 países insulares, o que equivale mais ou menos a 11% dos países da África. E como vocês sabem, e eu digo como vocês sabem porque eu sei que estão aí ativistas climáticos, estão aí alunos desta área de estudo do ambiente e do clima, os países insulares têm um risco acrescido no que concerne às consequências das alterações climáticas. Logo, nós temos 11% dos países da África que, além dos países que têm costa, consequentemente, por sermos ilhas, toda a questão envolvente na subida do nível do mar diz-nos especialmente, chama-nos a atenção, é algo que tem que nos preocupar. E indo à questão das mulheres, porque é que eu acho que é importante nós falarmos do género na questão climática? E eu falo aqui especialmente para os ativistas climáticos. Quando vocês entram no ativismo climático, é impossível nós não entrarmos no ativismo social. As duas coisas estão linkadas. E também o ativismo do género. Reparem, o mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. 4 bilhões, cerca de 50% aproximadamente, são mulheres. Então, este segmento é um segmento muito importante. Qualquer solução para qualquer problema, devíamos considerar 50% do segmento mundial. Mas não é isso que acontece. E as próprias Nações Unidas, quando nós vamos ao site das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, o UNFCCC, nós podemos ver lá os relatórios e podemos ver as grandes diferenças a nível do género. E eu vou entrar em questões muito práticas para poderem perceber até que ponto a diferença social homem-mulher, quando eu tenho as consequências das alterações climáticas, como é que funciona na prática. Por exemplo, há países onde as mulheres não sabem nadar. Não é que não tenham competência para nadar, não é que não queiram aprender a nadar, mas é porque socialmente há um conjunto de regras que impedem as mulheres de frequentar as praias, nomeadamente a religião, por exemplo, a forma como nos vamos apresentar na praia, não é? Então muitas mulheres em muitos países da África não aprendem a nadar. Ora, nós sabemos que com as alterações climáticas, um dos maiores problemas e desafios que nós enfrentamos são as tempestades, são as inundações. Então imaginem
chuva torrencial cheia e você é apanhada, por exemplo, por uma cheia. Como é que você, a competência básica, se vem um tsunami ou se vem uma cheia, a competência básica é você saber minimamente nadar. E as mulheres, muitas mulheres não têm esta competência. Temos outra competência para eu trabalhar as alterações climáticas, que é a educação. Ora, em muitos países as mulheres não têm acesso à educação. Qual é que é o papel reservado a muitas mulheres? É o papel de ficar em casa e cuidar da família, cuidar da casa, do lar, não é? Tanto das pessoas que constituem o lar como da própria casa. Isso tudo contribui para travar todo o empoderamento financeiro e económico da mulher. Então, como é que eu não tenho poder de compra? Como é que eu vou, não tendo poder de compra, não tendo educação, não sabendo nadar, como é que eu vou enfrentar os desafios das alterações climáticas? Na apresentação anterior, a oradora referiu-se à questão da apanha da lenha, apanha da água. A realidade em África é que muitas populações não têm acesso à água canalizada, não têm acesso ao gás canalizado. Pode nem ser gás canalizado, pode ser só o gás da garrafa. Nem isso às vezes existe. Então muitas mulheres dependem da apanha da lenha, mas não é uma lenha que está a 100 metros de casa, às vezes são quilómetros. Apanha da lenha. Com a seca, eu tenho cada vez menos árvores, cada vez menos lenha, então eu começo a ter o problema de energia em casa, mas não é energia só para me aquecer, é energia para me alimentar. Em relação à água, também muitas populações não têm acesso à água, têm que andar quilómetros. E mais uma vez, esta tarefa da apanha da água, nomeadamente aqui em Cabo Verde, está reservada às mulheres. Não é uma tarefa socialmente aceita o homem andar na rua com a garrafa ou com o bidão de água ou com algum recipiente de água ou um balde na cabeça para transportar a água. É quase uma tarefa exclusiva da mulher. Você vive, por exemplo, em casa com o seu pai e os seus irmãos, falta água, é você. Os olhos viram-se logo para a mulher para ir buscar água e não os homens. Ou então socorre-se de algum apoio animal, nomeadamente os burros, que também é uma realidade que existe aqui em Cabo Verde. Então, isto só para dizer aos ativistas climáticos que alertar para duas situações. Quando nós entramos no ativismo climático, quando estamos a estudar as alterações climáticas, nós temos que colocar sobre a mesa a questão do desenvolvimento dos países, temos que colocar sobre a mesa a dimensão social. E eu acho também que, sendo um clima um bem que é global, é comum para todos, então acaba por ser um ato de cidadania democrática. Eu tenho o direito a um clima saudável, mas eu não consigo usufruir. Então, queria alertar-vos para, quando falamos da África, falamos do quê? Falamos de vários países com realidades diferentes. A África está dividida, em termos de regiões, em 5 regiões. Temos a África do Norte, chamada também de África Setentrional. Temos a África Oriental. Temos a África Ocidental. Temos a África Central e temos toda a zona da África Austral. São 5 regiões. E mesmo dentro dessas regiões, as realidades são diferentes. Por exemplo, na África Meridional, onde está, por exemplo, incluído Moçambique, aquela região é das regiões com índice de desenvolvimento mais baixos do mundo. Então, eu não posso falar de adaptação, mitigação climática da mesma forma que eu falo na África Meridional. Eu não posso falar para a África do Norte nem para a África do Sul. São países com níveis de desenvolvimento e realidades totalmente diferentes. Assim também como a política para combater as alterações climáticas, tanto a adaptação como a mitigação das ilhas, dos 6 países que eu vos disse que são países arquipelágicos em África, são diferentes. E quando eu vou ver os países que falam português, são quase 280 milhões de falantes de português, a maior parte está em África. Dos 9 países
temos um na América Latina, temos Timor-Leste, temos Portugal na Europa e temos 6 no continente africano. Daí que a situação da África deve ser vista de uma forma muito específica, a situação das mulheres em África e as mulheres no mundo, que constituem 50% só por si, só pelo fato de sermos 50% no mundo, é obrigatório que as mulheres estejam no debate climático. Mas mesmo nas Nações Unidas, só em 2019 é que o tema entrou na agenda. Quem devem ser os dirigentes? Como é que o segmento feminino, ou o género, ou as mulheres devem estar representadas no debate? Porque até 2019, mesmo na UNFC, não havia essa representatividade. As mulheres estavam muito fora do debate e mais, estavam fora do poder de decisão, que é exatamente para trazer essas especificidades. Portanto, nesta primeira conversa convosco, eu gostaria de vos alertar que, a partir do momento em que somos ativistas climáticos, devemos ter atenção de qual é a região, para que regiões estamos a falar, com que políticas, com que especificidades. E também dizer-vos que, naturalmente, vão entrar numa dimensão da discussão democrática, da discussão da justiça, que passa a ter uma dimensão social, mas também política. Muito obrigada pelas suas palavras, Débora. Eu passo agora a palavra à Vitória para fazer a introdução da próxima questão para as duas oradoras. Bom, dando seguimento à nossa mesa, a gente vai partir agora para a segunda pergunta orientadora, que é o que a gente pode fazer, então, em relação a esses impactos, né? Eu vou passar a palavra agora para a Lara, e aí depois a gente dá em seguida com a Débora. Vamos retomar, então. Então, respostas. Deixei aqui o tópico da saúde planetária. Pronto, e já vos expliquei que é a junção da saúde pública, as pessoas, os animais e a biosfera toda na sua totalidade. Portanto, ver animais e pessoas. E eles fizeram 5 estándares éticos. O que é que isto é? Tem base na bioética, não sei se aqui há alguém de medicina, se conhece alguém de medicina, ou se sabe que nós fazemos o juramento de Hipócrates. No final do nosso curso, nós juramos perante alguns princípios éticos. São eles 4 grandes princípios, que é fazer o bem, não fazer o mal, que são coisas diferentes, promover a autonomia do doente e promover a justiça. E nessa tónica, a saúde planetária propôs então princípios éticos. E estes princípios, qual é o objetivo? É acabar com a idealização e partir para a ação. Portanto, eu acho que partilhá-los convosco é uma mais-valia. Então, primeiro princípio, responsabilidade intergeracional. Este é o princípio fundamental em que todos eles concordam. E assenta em que nós não somos donos da Terra, mas temos a sua custódia.
Ok? Ou seja, nós temos uma certa responsabilidade para com a geração seguinte. Este é o princípio do nativo americano. Nativos americanos propõem que a geração presente tenha uma responsabilidade com as 7 gerações seguintes. Ok? Nós só pedimos com as próximas. Não precisam de ser 7. Respeitar a natureza neste grau. Então, pontos de partida propostos. Criar jurisprudência, que basicamente é uma legislação mais leve para estabelecer os direitos das futuras gerações, para nos podermos comprometer com isso, e já temos precedentes. No Reino Unido e nos Estados Unidos já conseguiram este tipo de avanços. Introduzir precocemente práticas saudáveis, ou seja, as escolas, as famílias devem, o mais cedo possível, dizer às crianças o que é que pode ser feito, quais são os efeitos, porque é que é importante, para ser natural para elas, para ser adquirido. E isto deve ser estimulado com um contacto com a natureza. Nós hoje em dia temos uma tendência de migração para as zonas urbanas. Ou seja, pensem, há pessoas que nascem, crescem e vivem toda a sua vida, por exemplo, em Lisboa, sem nunca contactar quase com o espaço verde. É muito estranho. Eu agora vivo em Lisboa, mas eu nasci em Amarante. E eu tinha um jardim, eu tinha verde, era só sair de casa. Eu via. E agora em Lisboa, não. E empoderar os jovens, que é o que eu chamo o efeito da Greta, que é promover estas ações. Falar, nós enquanto jovens, enquanto estudantes, lutar por isto, dizer o que pensamos. Nós temos uma voz e podemos falar. Podemos estar a tremer, podemos estar nervosos, mas falar, dar a nossa opinião, discutir, dizer, intervir nas aulas, participar. Depois, o segundo princípio é a revisão dos direitos humanos. Exemplos. O Equador reconheceu os direitos da natureza na sua Constituição. Ok? Então, o que eles propõem é que haja uma extensão dos direitos humanos para incluir o planeta Terra, toda a biosfera, os seres vivos, plantas ou animais. A Nova Zelândia, por exemplo, encontrou um mecanismo para começar a fazer isto, que é, tornou um rio e um parque natural personalidades jurídicas. Assim, eles já conseguem ter mecanismos legais para os defenderem. As Nações Unidas até já começaram a considerar promulgar os direitos da natureza nos direitos humanos. Ou seja, promover que haja um acesso a um ambiente saudável como um direito humano. Porquê? Porque nós sabemos que não há saúde sem um ambiente saudável. Portanto, faria toda a lógica. Portanto, pontos de partida. Reconhecer o valor das atividades não humanas, reconhecer os impactos, isto principalmente para quem está na área das ciências, é investigar sobre estes temas, investigar qual o impacto económico no ecossistema, na saúde e tentar prevenir. E depois, prevenir como? Trabalhando com os grupos de interesse. Ou seja, trabalhar com as comunidades que vivem lá, porque não adianta nada nós termos grandes ideias, ou até propormos, ou até fazermos passar legislação, se ninguém a cumprir. E nós só vamos conseguir adesão se falarmos com as pessoas, se desde o primeiro momento as pessoas estiverem envolvidas e co-desenharem as políticas ou as nossas ações. Por exemplo, vocês não são políticos, mas podem fazer ações. E ao fazer ações, por exemplo, de sensibilização de mineiros, não é chegar lá e dizer, meus amigos, agora vamos acabar com isto. Ninguém vos vai ouvir. Vocês têm que tentar perceber porque é que eles fazem aquilo, que alternativas têm e tentar criar também essas alternativas. Terceiro, exato, e acabar por voltar para o passado. Terceiro princípio, justiça distributiva. E isto assenta em quê? O norte polui mais e os grandes consumidores poluem mais, o setor energético, a
pecuária polui mais, então porquê que no Vietnã e na Tanzânia, tal como aqui, nós vamos pedir às pequenas comunidades para deixarem de consumir X, ou para deixarem de desflorestar, ou para cessarem os seus trabalhos, que os vão pôr na miséria, em prol do ambiente. Nós temos que ter consciência que as ações devem ser justas. É precisamente isto. A justiça climática é o garante da efetividade das alterações para as alterações climáticas, porque senão ninguém vai fazer. Porque é que eu, pequenino, hei de mudar a minha vida e colocar-me em risco, perder sustento, perder capacidade, quando a grande empresa não o faz? Para além de manter a causa que se mantém lá, cria um sentimento de revolta no pequenino que diz: então eu é que sofro mais, eu é que vou fazer, e quem de facto polui continua as suas atividades, e é por isto que nós temos que falar nisto. E pensar também aqui noutra questão, que é os refugiados climáticos. Por exemplo, quando nós temos alterações... está ali a ver o meu mão. Quando temos grandes alterações climáticas, há uma tendência de migração. As pessoas procuram melhores condições de vida. Será que nós temos dever ético de os aceitar? Até quando? Qual é o limite? Essas pessoas têm direitos? Ou seja, imaginem uma pessoa que perde completamente a sua terra. Fica sem terra. Tem direito a manter a sua cultura ou não? Ou deve se sujeitar? Isto é um debate que se calhar temos que começar a abrir, porque um dia vai acontecer e temos que evitar que seja em pânico total e evitar também os fenómenos opostos, que é os anti-imigração. E se nós não falarmos disto já, isto vai acontecer e nós vamos estar pouco precavidos e não vamos saber como lidar. Portanto, temos que começar a falar nisto. Princípio da precaução. Covid. Este é fácil para vocês. Lembram-se quando tudo fechou e ainda não se sabia bem e começaram a vir os negacionistas? Foi por causa do princípio da precaução. Que basicamente o que diz é, quando há um risco e há uma consequência muito grande desse risco, e quase todos achamos que aquele risco se deve a uma causa, mas não o conseguimos provar, então o que é que se faz? Proíbe-se o risco. Foi o que fizemos com a Covid. Nós não tínhamos completa certeza, mas quase tudo apontava para ali. O que acontece na ciência é que, para nós estabelecermos causalidade, uma causa, dizer isto causa isto, nós temos que fazer milhares de estudos, e uns vão dizer que não, outros vão dizer que sim, mas depois o consenso, que é investigar quais foram os estudos bem feitos, porque há estudos que dão causalidade ou não causalidade, mas têm imenso viés. Por exemplo, eu ando com o espelho no bolso e eu tenho cancro. Pego em pessoas que fumam e vou ver se elas têm mais cancro ou não do que pessoas que não andam com o espelho no bolso. Como é óbvio, as que andam com o espelho no bolso vão ter mais cancro, mas não é por terem o espelho no bolso, é porque elas fumam. Se eu, se calhar, tivesse interesse económicos em acabar com os espelhos, eu ia dizer que os espelhos provocam cancro, vamos proibir os espelhos. Portanto, é por isto que é importante nós confiarmos na ciência, mas não é num estudo. Ou seja, nós vermos um estudo não nos diz absolutamente nada. São meta-análises, são grandes revisões sistemáticas e isto demora muito tempo, muitos anos. Agora, temos é que também ter uma certa confiança que os cientistas, e normalmente os cientistas não são mal intencionados. Quando há muitos cientistas, todos juntos, todos nerds, a dizer uma coisa, e eles não são mal intencionados, temos que confiar neles. E o que a saúde planetária propõe é que se mude o dever, o ónus da prova, para o produtor ou gerador do risco. Ou seja, nós vamos estabelecer os riscos do maior para o mais pequeno e começar a intervir no maior até chegar ao mais pequeno. E ajudar as pessoas a fazerem outros processos ou outros produtos que tenham menos risco. Mas para isso temos que incentivar financeiramente ou ajudar, por exemplo, os pequenos produtores a mudar para outros trabalhos. Não é só dizer não se faz mais, porque senão depois as pessoas vão sofrer.
E se vão sofrer, não vão fazer. E depois, pior ainda, vão ficar contra nós, que somos, supostamente, quem quer o bem deles, não é? Portanto, temos que envolver sempre os stakeholders, que neste caso são as pessoas que têm que mudar, são as populações vulneráveis, são, por exemplo, os índios, nos casos onde há índios, são os pescadores, são as pessoas que moram junto aos rios, e explicar-lhes que isto é importante, dar-lhes alternativas e falar com eles e perceber as necessidades deles. Realmente ouvir, porque senão eles não se vão sentir incluídos e não vão participar. E depois, por último, o direito à informação, que é basicamente os Nutri-Scores, que já se começam a ver nos alimentos, por exemplo, são uma hipótese, catalogar os riscos, que é para as pessoas saberem, e falarem com os colegas, falarem com os pais, falarem com os irmãos, com os amigos, com os mais que amigos, e isto é importante fazer numa linguagem adaptada. Portanto, ninguém fala com um amigo da mesma forma que fala com o pai. Portanto, ninguém vai falar com o secretário de Estado ou com um professor da faculdade da mesma forma que fala com o porteiro, sem desprezo nenhum, mas é diferente. E temos que falar de acordo com cada um. E também tentar compreender as pessoas, que é para direcionar o que nós queremos para cada pessoa. Porque, por exemplo, os negacionistas não vamos conseguir nada se nós não tentarmos entender quais são mesmo as necessidades deles e de onde é que eles partem, porque é que eles têm estas ideias. E temos que nos sentar à mesa com eles. A saúde planetária defende que nós não conseguimos derrotar os negacionistas climáticos só por dizer que eles estão errados. Não, nós temos que nos sentar com eles publicamente e debater com eles o porquê. E temos que nos preparar para a retórica deles. Tentar perceber o porquê, que é para termos argumentos que derrotem os argumentos deles. E pronto, está ao alcance de todos. Reduzir, falar, advogar, investigar. E aqui deixo-vos um QR Code de um compêndio, um livro que está disponível com riscos ambientais, soluções e os impactos na saúde. O que é que aconteceu? É engraçado se quiserem tirar ideias. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Vamos então agora ouvir a Débora. Débora, estás connosco? Força, Débora. Eu estou a ver o quê? Então pronto, passamos agora à segunda questão, que será a Vitória a colocar. Na verdade, é passar a palavra à Débora, que é a mesma questão que a gente fez lá, que é o que a gente pode fazer em relação a esses impactos e principalmente por eles serem tão desiguais entre a nossa sociedade. Obrigada. Eu volto mais uma vez e eu não posso esquecer disso, onde é que nós estamos, não é? Porque uma das perguntas é, eu penso que o tema até da conversa é para quem? Justiça climática para quem? E eu não posso esquecer de onde é que eu vos falo. Né? Então, mais uma vez, eu volto à questão da especificidade da África. Quando nós estudamos entre ativistas climáticos, e todos sabem disso, de certeza, quando nós estudamos os maiores contribuidores para as alterações climáticas, o último contribuidor é a África. O continente todo, que tem 54 países, só contribui em 4% para os efeitos das alterações climáticas. No entanto, muitas vezes quando se fala da transição climática, há todo um roadmap mundial para a transição climática. Ora, com a África, que transição climática é essa? Nós sequer temos acesso. O grande problema da África é o acesso, não é a transição. Porque nós não usamos a energia massificada como ela tem, a base de fossil fuel, em todos os outros continentes. Não é? Nomeadamente, estamos a falar
africano, que são os grandes contribuidores, não é a realidade da África. Eu costumo dizer, e sem modéstia digo, o continente africano já nasceu sustentável. Em todas as dimensões, não. Ainda hoje, a África, o continente africano, pode ser o único continente a realmente fazer um desenvolvimento sustentável. Ambientalmente já é. O que é que falta? Falta as outras dimensões, porque quando falamos de sustentabilidade, é um conceito mais lato, não inclui apenas o ambiente. Sabemos que inclui a dimensão económica, a dimensão social, e para quem está a estudar alterações climáticas, há quem fale em 9 dimensões da sustentabilidade, não é? Mas, se nós conseguirmos fazer com que o comboio de desenvolvimento económico também passe pelo continente africano, de forma sustentável, este vai ficar na história como o único continente que garantiu a sustentabilidade ambiental. Isto é fato, basta ver que nós não contribuímos para as alterações climáticas, ou praticamente não contribuímos. O que é que falta é todo o resto. E nós sabemos que o papel da energia nas alterações climáticas. E a grande parte da população africana ainda falta ter acesso à energia. Portanto, eu quando falo, por exemplo, da transição energética, na verdade o que eu tenho que trazer para a África é o acesso. Como é que vai ser esse acesso? Agora sim, deve ser um acesso primordialmente renovável para não cometermos os erros que todos os outros continentes já cometeram. E sempre que me falam da industrialização, para a África desenvolver é necessário industrialização da África. Eu fico sempre com medo, porque foi esta industrialização, se for a mesma receita que foi aplicada no continente americano e no continente europeu e asiático, aí vamos ter um desenvolvimento económico, mas já não sustentável. Então eu tenho sempre muito medo quando me falam da necessidade da industrialização. É que tipo de industrialização? Eu vou tentar partilhar convosco aquilo que eu acho a perspectiva prática que eu gostaria de trazer da injustiça climática. Porque às vezes temos vários conceitos, mas é necessário vermos no dia a dia o que é isso da injustiça climática. Cabo Verde, eu vou tentar partilhar algumas fotografias, não sei se vou conseguir, se não já está do lado do Filipe, eu peço que ele partilhe. Cabo Verde tem um arquipélago com 10 ilhas. Destas 10 ilhas, há uma que não é habitada, que é a Ilha de Santa Luzia, que é a nossa reserva. É uma das reservas aqui em Cabo Verde. Toda a ilha. No entanto, quando nós vamos visitar a ilha, ela é, infelizmente, eu tenho que dizer isso, ela é um contentor de lixo do mundo ocidental. Portanto, não habitam lá pessoas. A nossa frota pesqueira é artesanal, se é que eu posso falar de frota em Cabo Verde. A nossa pesca é uma pesca artesanal, ela nem é semi-industrial. O lixo que eu encontro em Santa Luzia, e como também é uma reserva natural, o que a ONG que trabalha aquela reserva tem feito é tirar o lixo da praia, deixar no meio da ilha. Porquê? Porque é uma ilha que tem imensa nidificação de tartarugas. Eu não sei se vocês sabem, mas em termos de nidificação de tartarugas, Cabo Verde é o segundo no ranking mundial. Mas porquê que nós não somos hotspot? Porquê que não somos o primeiro? Perdemos pelos Estados Unidos. Mas porquê? Provavelmente porque eu sou, aqui sim, eu acho que é injusto, eu estou a receber lixo dos países desenvolvidos, estou a receber lixo da pesca de países desenvolvidos, portanto, de toda a indústria pesqueira desenvolvida, e isso impede que as tartarugas que vêm nidificar em Cabo Verde tenham taxa de prevalência de sucesso. Eu vou então só tentar partilhar convosco, deixa-me ver se eu consigo. Já estamos a ver as fotografias, sim.
estamos a ver a imagem do... Sim, vemos a câmera e vemos também as fotografias, mas ainda estão pequeninas. Parecem umas 10 fotografias. Então vamos fazer o seguinte, Filipe, consegues tu projetar, se calhar fica o teu ecrã em que está full, tá? Eu vou preparar. Já tirei a minha partilha. Ok, já estamos a ver a primeira fotografia. Ok. Eu não consigo ver porque não estou a ver a câmara para a tela. Não sei se for possível virarem alguma câmara. Exato, a câmara que está em... Já está? Ok, exatamente, ok. Ótimo, assim eu já vos posso falar de cada fotografia. Agora, imaginem Cabo Verde, 25% da nossa economia vem do turismo. 25% vem do turismo. E o nosso turismo ainda é um turismo de sol e mar. Nós temos esta ilha, que é uma reserva natural. Temos uma ilha que é um dos pontos de nidificação de tartaruga. E esta é a situação que vocês podem ver aí. Sou eu em cima de um amontoado de lixo. E todos os anos é mais ou menos isso que a ONG Biosfera, com os seus voluntários, com as centenas de voluntários que eles têm, eles fazem esta apanha de lixo, não é? Mas já há anos, há mais de 7 anos, que a campanha é feita e o lixo fica lá. Portanto, é como se tivéssemos um contentor a céu aberto com todo este lixo. Se vocês puderem passar mais fotografias, só para vos partilhar convosco tipo de lixo que nós encontramos aí. Pode ir abrindo e pesquisa-se qual é o país de origem daquela empresa. Há uma outra amarela, há uma que até tem um nome brasileiro. Esta, Rio de Ouro, vê lá se não conheces, Filipe. Tem que ser portuguesa se é brasileira, mas é brasileira. E é de 2021. Eu fui fazer a campanha de limpeza naquela ilha em 2022 e encontramos esta caixa. Portanto, e só para vos dizer que, quando nós falamos de injustiça climática, não é uma coisa abstrata. Então, imaginem um país, o seu potencial de desenvolvimento é o turismo. Eu tenho, por exemplo, na nidificação de tartarugas, uma das principais atrações do turismo, e o meu potencial de desenvolvimento está a ser afetado pelo comportamento dos países ditos desenvolvidos. Há um desenvolvimento económico, mas não há um desenvolvimento a nível do comportamento do consumo. Portanto, eu queria vos trazer este exemplo concreto, que é a realidade cabo-verdiana. Indo, por exemplo, à realidade das mulheres cabo-verdianas, a maior taxa de incidência de pobreza em Cabo Verde está nas mulheres. Nós seguimos a tendência mundial, 50% da população praticamente são mulheres, mas o segmento mais pobre é feminino. Portanto, a pobreza em Cabo Verde tem uma cara feminina. O comércio informal é dominado pelas mulheres. A maior parte das famílias são monoparentais. Então, há todo um modelo de desenvolvimento que está a excluir as mulheres de participarem desse processo de crescimento e de evolução do país. Não estou a querer com isso dizer-vos que somos vítimas e que as mulheres não são presentes. Temos grandes ganhos. Não há nada em Cabo Verde, não há nada que impeça legalmente, não há nada que impeça uma mulher de ser advogada, médica, o que ela quiser. O acesso à escola é igual. Qual é que é o grande problema? O grande problema são as restrições sociais. Ou seja, as mulheres nascem para participarem da economia do cuidado. Quem cuida das crianças, se alguém tem que ficar em casa, tem que ser a mulher. Quem está na educação, em maioria, todo o sistema de educação em Cabo Verde é dominado pelas mulheres. Quem domina o sistema de saúde são as mulheres. E por isso tivemos graves consequências a nível também da pandemia, da Covid, também aqui em Cabo Verde, porque
As aulas tipicamente são dadas por mulheres, a maior parte dos professores são mulheres, também o sistema de saúde. Na política tivemos um grande ganho que foi a lei da paridade, a lei das cotas. Neste momento é obrigatório que os partidos apresentem listas com 40% de presença de mulheres. Isso já nos leva, digamos assim, obrigatoriamente a participar dos processos de decisão. Onde é que está o problema? É que nos cargos de chefia, nos cargos de decisão, nomeadamente na decisão para as políticas públicas do país, ainda é dominado pelo clã masculino. Portanto, essa é a nossa realidade. Há um fenómeno que é o tema da minha dissertação de doutoramento, que tem a ver com as mulheres que apanham areia, que é um fenómeno grave aqui em Cabo Verde. Nós temos ilhas onde as costas, as praias, estão completamente destruídas, nomeadamente a ilha onde eu habito, que é Santiago, porque as mulheres vivem da apanha de areia, ou seja, apanham areia nas praias e com isso todas as consequências negativas para o ambiente. É verdade que elas constituem um fator negativo para o ambiente porque retiram toda a proteção da costa, mas depois elas entram num processo de uma cadeia de construção civil onde elas são o elo mais fraco, porque elas estão, digamos assim, na mão de quem comercializa a areia. Quem ganha com o comércio da areia do mar, na verdade não são essas mulheres que têm graves problemas de saúde. Elas entram dentro do mar porque as praias já não têm areia, então elas têm que entrar dentro do mar para apanhar a areia e para vender. Nesta cadeia de valor, elas são o elemento que menos ganha. Então tem problemas na pele, tem problemas na coluna, tem cegueiras, tem situação de cegueiras, não é? E a verdade é que elas nunca saem deste ciclo de pobreza. Portanto, referir-vos que a África não está na fase de transição, a África está na fase de acesso à energia e esse acesso à energia deve ser energia renovável. Em relação a Cabo Verde, 50% da população é constituída por mulheres, mas a pobreza aqui ela é feminina. E isso, então, para responder objetivamente à questão colocada, o que fazer, nós temos ainda que trabalhar todo o processo de desenvolvimento social e económico para podermos criar condições de igual forma para homens e mulheres poderem ter condições de fazerem, então, a adaptação climática e a mitigação climática. Sem esse acesso à educação, acesso a fazer parte do desenvolvimento económico, nós não vamos ter de igual forma ferramentas para combater esses fenómenos. E a economia do cuidado, eu acho que é um tema que me fascina muito. A economia de cuidado que é imposta às mulheres, esta economia não aparece formalmente nas contas públicas de nenhum país. O tempo que a mulher leva a cuidar da mãe idosa, o tempo que a mulher fica com a criança em casa, o tempo que ela gasta em trabalhos domésticos, isto não entra na contabilidade dos países, em nenhuma economia entra. E nós muitas vezes sentimos-nos culpadas se não fizermos parte desta economia. Não é? E por isso tudo, há muito a fazer a nível de trazer também os homens para esta economia do cuidado, para fazermos esses debates e participarmos do processo de alterações climáticas. E quando falo em justiça climática, eu falo também de ilhas, reservas como Santa Luzia, potencial de desenvolvimento de um país está a ser vítima da forma como os países desenvolvidos se comportam. Muito obrigada, excelentíssima primeira-dama. Uma salva de palmas, por favor. Eu queria agradecer a essas convidadas maravilhosas pela palavra e a gente agora vai abrir uma sessão de apenas 2 questões, uma para cada. Eu sou enviesada porque a minha formação é biologia pesqueira e depois na altura quando vi o Sam Grant achei muito interessante esta relação
sobre como é que as pessoas tinham sido empurradas para retirar a areia das praias. Isso tinha também a ver com a sobreexploração dos recursos pesqueiros de Cabo Verde. E agora falou disto e eu pensei, tenho que perguntar isto. Como é que essa situação está? Isso continua? O Sandbox penso que é de 2009, se não estou enganada. E eu gostaria de saber se houve algum tipo de diferença durante estes anos, não por causa do Sandbox, que seria incrível, mas duvido que aconteça, mas se há alguma diferença desde essa altura até agora, se as coisas estão piores, estão melhores, como é que ficou? Obrigada. Obrigada pela questão. Excelentíssima primeira-dama, por gentileza, fazer em 3 minutos a sua resposta para a gente passar para a próxima. Posso responder ou é para esperar as perguntas todas? Tá bem, a gente vai então fazer a outra pergunta. Lara, por gentileza, alguém tem uma questão? Por favor, levanta a mão. Aproveitem essa profissional incrível que está aqui, pessoal. Aí, tá bom. Eu gostaria de saber mais a abordagem que vocês têm, principalmente o pessoal aqui de Portugal, assim, interessante, a questão da governança e formação de agentes políticos, porque é o que vai mudar de fato. A Débora até comentou sobre a falta de mulheres na questão política, e aí eu queria saber se existe, principalmente o pessoal do Young for Climate, se existe trabalho para formar agentes políticos decisores. E um lembrete amigável, povos originários, comunidades indígenas. Obrigada. Obrigada pela sua questão. Podemos passar a palavra agora para a Débora e depois a gente passa para a Lara. Eu não consegui perceber o nome da pessoa que me dirigiu a pergunta, mas já percebi que viu o documentário. E eu, normalmente, quando falo do fenómeno, a primeira coisa que eu faço é enviar o documentário às pessoas. Porque é um documentário que retrata ipsis verbis a realidade daquelas mulheres. Inclusive, houve uma reportagem, que também está na internet, uma reportagem de um canal de televisão francês, que não fez um documentário tão aprofundado como o do Sandbox, mas chamou, isto deu na altura alguma celeuma aqui em Cabo Verde, chamou essas senhoras de ladras da areia. É claro que, se formos literalmente ao ato que elas fazem, as praias são públicas, a areia é pública, é um recurso de todos nós, não é? Se elas retiram da praia um bem que é público, pode-se literalmente usar este nome. Mas a questão que está por detrás é porque é que elas fazem isso? Quem é que teria gosto em levantar às 5 da manhã para entrar dentro do mar adentro e apanhar areia? Isso para lhe responder de que a situação não melhorou, pelo contrário. A areia ela é finita, não é? E nós sabemos, quando estudamos a geologia e todo o processo de formação das rochas, depois como é que se transforma em areia, sabemos dos anos, décadas, séculos necessários para nós termos areia acumulada num sítio. Então, neste momento, como eu vos disse, na ilha onde eu vivo, Santiago, são poucas as praias onde nós vamos e encontramos areia plena. Sempre, de uma forma ou de outra, há roubo de areia. Então, a situação, como ela tem por detrás uma motivação económica e social, porque a verdade é que nenhum político até agora teve coragem de parar aquela atividade. Aparentemente seria fácil, não é? Pôr as polícias, pôr as tropas, forças armadas, polícia militar nas praias e stop, acabou. Aparentemente fácil. E porquê que até ainda não se tomou essa decisão? O que é que vamos fazer com essas mulheres? Que têm, cada uma deve ter 4, 5 filhos. O que é que fazemos com essas mulheres? Então, por não haver ainda uma resposta sustentável para responder a este desafio que é como é que eu vou incluir essas mulheres que tipicamente são pobres, baixa escolaridade, muitos filhos acima da média das famílias cabo-verdianas, como é que eu vou integrá-las num modelo de desenvolvimento justo? Esta é que é a questão que ainda não foi respondida e, por conseguinte,
continuam as senhoras a fazer o que você viu no documentário, mas neste momento uma situação pior para elas e para a costa. Pior porquê? Como já não existe areia praticamente em algumas praias, elas têm que entrar, têm que mergulhar, têm que entrar dentro do mar, meter o balde no fundo do mar, tirar a areia, e quando você sai com a areia molhada, é um peso brutal em cima da sua cabeça e do pescoço. Então são mulheres que têm imensos problemas de saúde. Portanto, continua o problema, na minha perspectiva, mais gravosa para elas, mais gravosa para as nossas costas. Que somos ilha, portanto você tira a proteção, a água salgada entra pelos terrenos adentro e existem propriedades que já não são viáveis em termos de agricultura por causa da presença do sal no solo. Muito obrigada, Débora. Passamos então agora projetos de intervenção e de investigação nessa área do ambiente e do clima. E depois, por exemplo, na área da saúde, nós, enquanto agentes de saúde pública, temos uma conexão política de agência e de governança de proximidade. E temos muitos colegas que gostam mais dessa área política, que já lutam por essa via. Mas, por exemplo, para teres noção, na Direção-Geral de Saúde, cá em Portugal, ainda não há um departamento só de alterações climáticas, nem de preparação para emergências. Ok? Para estas emergências. Mas pronto, estamos cá para ver quando acontecer. Muito obrigada e obrigada a todas e a todos que estiveram aqui nesta sessão. Vamos encerrar, estamos com um bocadinho de limitação de tempo, precisávamos de ficar aqui um bocadinho mais, mas estamos sempre disponíveis em futuros eventos, quer da Youth Planet Leader, quer da UMAR, para nos encontrarmos e para continuarmos esta conversa. Muito obrigada à Youth Planet Leader por esta parceria na sessão e obrigada a todos pela sua oportunidade de ação.